Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Eu sou a Mariana e nesse vídeo a gente vai falar sobre as projeções cartográficas. Eu peço desculpa desde já que eu não estou aparecendo no vídeo, como nos outros, né? Mas é porque eu tive um probleminha na câmera aqui e não consegui resolver. Mas eu prometo que nos próximos eu apareço, tá bom? Então, vamos falar das projeções cartográficas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que a Terra, ela não é uma esfera perfeita, como ela é retratada muitas vezes, né? Claro que para fins didáticos e para fins não científicos não tem problema a gente retratar a Terra como um círculo, uma esfera perfeita. Mas a forma real da Terra se chama geóide, que é essa imagem que eu coloquei para vocês observarem aqui. Então, o geóide é uma representação geométrica mais real, né? Mais parecida com a forma real da Terra. Porém, como a gente vem falando desde lá do primeiro vídeo desse PET 4, a cartografia, né, o mapa, é uma representação gráfica da superfície da Terra. Então, pensa, gente. Opa! Aí. Então, pensa, gente, como é difícil a gente transformar um geóide, né, que tem um formato mais ou menos circular, em um plano, né, em uma superfície plana. Então, é claro que, e é natural, né, que ocorram deformações e distorções. Para pensar mais um pouquinho sobre isso, vamos imaginar que a gente tem a Terra como uma laranja. E o mapa, né? Então a gente vai querer representar a superfície dessa laranja, que é a casca. Mas na hora que vamos fingir que eu tirei a casca perfeitinha da laranja, sem rasgar nada, na hora que eu vou transformar essa casca em uma superfície plana, na hora que eu coloco ela retinha, vamos colocar assim, retinha na mesa, ela rasga, tá vendo que ela fica aqui, essa aqui é bem real, ó. Tá vendo? Ela rasga, ela não fica completinha, tá? Então, para isso, a gente cria as projeções cartográficas, que são uma maneira da gente representar a superfície da Terra, né? Vamos colocar assim, mais aproximado possível, mas é claro, gente, coloquem isso na mente de vocês, que sempre vai ter distorções. Lembra lá da casca da laranja? Sempre. A gente não vai conseguir transformar a casca da laranja em um inteiro bonitinho. A gente vai ter que juntar um pouquinho aqui, a gente vai ter que juntar um pouquinho aqui, e isso, né, são as distorções. Então, não há uma técnica, né? Não há uma projeção cartográfica perfeita, livre de deformações. Então, o principal objetivo é diminuir as imperfeições dos mapas. Então, a gente ajusta um pouquinho as escalas, que a gente já viu na última aula. A gente ajusta um pouquinho os ângulos, as áreas, tá? Olha que legal esse GIF que eu coloquei para vocês. Com certeza, é óbvio que vocês já viram esse mapa aqui, tá? Ele tá representado, né, na projeção de Mercator, tá bom? Então, é o mapa que a gente mais utiliza nas escolas, né, na mídia, sempre a gente vai ver esse mapa. Mas, olha aqui como as áreas dos países são distorcidas. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo clássico, gente. A Groenlândia. Vocês estão vendo aqui a Groenlândia, que nesse mapa aqui de Mercator, ela é do tamanho da América do Sul? Só que, gente, muito pelo contrário. Olha o tamaninho que a Groenlândia é. Tá vendo? Ela, quando a gente coloca, né, essa representação no mapa, ela sofre uma distorção e a área dela aumenta muito. Então, principalmente os países, né, as áreas
na projeção de Mercator, tá, pessoal? Que a gente vai ver que é uma projeção cilíndrica. Elas são muito aumentadas, principalmente as que estão em altas latitudes aqui no norte, beleza? Então, olha que interessante, pessoal. A Rússia, olha como a gente imagina que a Rússia é gigantesca. Claro, a Rússia é um país muito grande, né? Mas não é tudo isso que a gente pensa, tá? Esse GIF aqui é muito legal para a gente poder... Os Estados Unidos, gente, olha aqui, é muito interessante, né? Então, a escolha, a gente vai ver que a gente tem 3 tipos de projeções cartográficas e a escolha de cada uma depende do interesse, né, que o autor do mapa tem. Então, podem se variar, né, os ângulos adotados, a região a ser destacada, né, a prioridade. Então, se eu quero representar o mundo de uma forma mais ampla, eu posso usar a projeção cilíndrica. Se eu quero representar só uma regiãozinha aqui, ó, eu posso utilizar a projeção cônica, tá? E olha que legal, gente, para vocês verem como o Brasil, aqui, né, está destacado o Brasil, como ele é representado numa projeção cilíndrica e como ele é representado numa projeção cônica, né? Então, a escolha da minha projeção, qual tipo de projeção gráfica, né, cartográfica, que eu vou utilizar, depende da área que eu quero mostrar com mais ênfase, com mais qualidade e menos distorções. Beleza? Então, o primeiro tipo, né, de projeção que a gente tem é a cilíndrica. Então, é como se um cilindro envolvesse o globo terrestre. Nesse caso, os paralelos e os meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. Os ângulos e os formatos do continente são conservados, porém, as áreas são deformadas, como a gente viu lá naquele GIF, lembra? Que mostrava a real área dos países. Então, pessoal, as projeções nada mais, né? São nada mais do que né, vamos colocar assim, vamos imaginar, né, que eu envolvo o planeta Terra, o planeta Terra, com um cilindro, no caso da cilíndrica, e eu projeto os meus países, né, a área que eu quero representar nesse cilindro, tá vendo? Então, é uma maneira de representar a superfície terrestre. E, como eu já falei, vamos colocar assim, a representação mais famosa da superfície da Terra, que é a projeção de Mercator, ela utiliza uma projeção cilíndrica. O próximo tipo, gente, é a cônica, tá? Então, é como se um cone envolvesse parte do globo, muito utilizada para representar regiões continentais. Por quê? Porque com o cone, numa área menor, não há tanta distorção dessa área que eu estou representando, tá bom? Então, olha que interessante. Então, a gente finge, né, que um cone está atravessando o globo e a gente projeta as áreas dos países, né, os ângulos, as linhas, as fronteiras dos países e dos continentes aqui nesse cone, tá? Finge que a gente está desenhando, a gente está... Todas essas linhazinhas pretas aqui, elas são refletidas no cone, ou no cilindro, ou no plano, que a gente vai ver. E aí forma-se, então, a projeção cônica. Por fim, a gente tem a projeção plana, que também é chamada de azimutal, tá? Então, trata-se de um plano tangente à esfera terrestre. Nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos e os meridianos retos. Então, dependendo da representação pretendida, ela pode ser polar. Então, ela representa, né? Ela encosta, vamos falar assim, nos polos. Ela pode ser equatorial, certo? Então, que ela está aqui encostando, né, perpendicular à linha do Equador, e oblíqua, que há uma angulação, tá? Então, pessoal, a projeção plana,
ela serve para quando a gente quer representar, né, um ponto da superfície terrestre, vamos colocar assim, menos amplo, né, um pontinho então menor, que aí, logo aqui onde o plano, tá vendo aqui a projeção do plano, ele, vamos falar assim, encosta na superfície, aquela área terá menos distorções. Um exemplo muito famoso do uso, né, da projeção plana é a bandeira da ONU. Então, o que foi feito? Eles colocaram assim, né, gente? Vamos falar no sentido figurado, né? Eles projetaram um plano logo aqui no Polo Norte, certo? E então fizeram o mapa a partir desse plano, projetando todos os países, os continentes nesse plano. Então, nenhum continente, nenhum país, vamos colocar assim, ficou em destaque, sabe? Sendo então porque o plano estava lá no Polo Norte. Muito interessante, guardem bem esse exemplo. E para terminar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre as convenções cartográficas, tá? Que são símbolos ou formas que aparecem no mapa e que têm o mesmo significado em todas as partes do mundo. Então, para que, né, um mapa produzido aqui no Brasil possa ser entendido na Índia, na China, no Afeganistão, são usados, então, esses símbolos que têm o mesmo significado em todos os países. Então, por exemplo, se eu colocar um aviãozinho no meu mapa, aqui no Brasil, eu sei que eu estou representando um aeroporto. Lá nos Estados Unidos, os americanos também vão falar, ó, aqui nesse mapa tem um aeroporto, tá bom? Então, são vários tipos de símbolos, né, e de cores, de escalas que são utilizadas para representar as coisas. E aqui são alguns exemplos. Então, museu, igreja, que são bem utilizados, com certeza vocês já viram. Temos lanchonete, telefone, reator nuclear. Também temos para convenções assim que a gente usa para representar um rio ou uma bacia hidrográfica, tá? Foi isso, gente, o conteúdo. E agora a gente vai ver um pouquinho dos exercícios. Vou ajudar vocês. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos exercícios agora? Eles são bem fáceis de fazer e são bem interessantes também. O número 1 está perguntando qual tipo de projeção cartográfica que o emblema e a bandeira da ONU utilizam, tá? Esse não vou falar nada, gente, porque eu já falei lá na apresentação. Volta o vídeo aí uns 5 minutinhos que vocês vão saber, beleza? A questão número 2 tá pedindo, né, para vocês ligarem esses símbolos aqui aos seus significados. Então, perguntem para a mãe de vocês, para o pai de vocês, e eu tenho certeza que vocês também já sabem, né? Por exemplo, essa primeira aqui. Onde que a gente sempre vê esse tipo de símbolo? Em hospitais, em serviços de saúde. Aqui, a segunda, né? Então, estão falando aqui que é para o motorista, né, ter cuidado, que ali é uma área de escola, certinho? As outras duas também estão bem facinhas. A número 3 está falando para vocês utilizarem algum símbolo cartográfico para poderem diferenciar os estados da região, tá? Então, vocês escolham aí o símbolo que vocês querem e marquem, tá? O Espírito Santo, Minas, o Rio e São Paulo. E a 4, que é uma questão muito legal, porque vai falar da teoria que a gente estudou desde da primeira semana da SPET, tá? Então, aqui a gente tem um mapa que mostra as comunidades quilombolas certificadas no Brasil. E a primeira pergunta fala, qual que foi a estratégia utilizada pelo autor do mapa para mostrar a diferenciação das ocorrências? Então, eu lembro direitinho que fui eu que dei essa aula para vocês, que fala que a cor é um recurso muito utilizado na cartografia para diferenciar
né, as regiões. Então, vocês podem perceber que a cor, né, que foram pintados os estados brasileiros, né, é o tipo de diferenciação que o autor quis para chamar a atenção do leitor. A B, então, fala quais estados possuem mais comunidades quilombolas. Outra coisa que eu falei para vocês também naquela aula que eu mostrei os diferentes tipos de mapa, que não só, né, olhando, você já bate de cara e já percebe, mas quando você olha a legenda, olha a importância, gente, dos elementos do mapa. Quando a gente olha a legenda, a gente percebe, né, que os estados que estão pintados, né, do verde mais escuro, de acordo com a legenda, são aqueles que possuem mais comunidades quilombolas, tá bom? E por último, para vocês pesquisarem, talvez conversarem com a professora de história de vocês sobre a importância das comunidades remanescentes quilombolas, tá? Então, muitas dessas comunidades, elas são produtoras de alimentos, também é muito importante para a gente preservar a história e a cultura do nosso país, certinho? Então, vocês que pesquisando, vocês vão ver como são importantes essas comunidades, certinho? Gente, então, eu fecho por aqui essa aula, foi um prazer estar com vocês e conversar sobre os assuntos do PET 4. Boa sorte, bons estudos, qualquer coisa vocês podem contar comigo. Um beijo.